Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula. E juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. Episódio de hoje, Natal para além da técnica. Estamos no nosso terceiro episódio aqui da nossa série de Natal e a gente quer conversar hoje, artesãs, sobre um Natal para além da técnica, porque a gente já conversou sobre inovação no nosso primeiro episódio, também trouxemos a questão do planejamento no nosso primeiro episódio e depois tendências com o Elvio Mendonça. A gente conversou um pouquinho sobre as tendências que ele acha que vai rolar no Natal de 2019. Um super episódio, né? Diga-se de passagem. Exato, né? Quem não conhece o Elvio, né, tem que conhecer, porque ele é uma pessoa incrível. E a gente, durante essas semanas da série de Natal, a gente lançou o nosso tema Natal Amazônico, que é um tema que a gente queria trabalhar. A gente queria voltar para as bonecas de pano de alguma forma. E uma forma bafônica, do jeito que nós somos. Exato, e aí a gente queria trazer a referência do Natal amazônico. Mas o que a gente está pretendendo com esse projeto? É levar o empreendedorismo, levar o artesanato para artesãs através de moldes e curso online, né? Então, se você quiser dar uma olhada no nosso produto, tá lá na Elo7, nosso link da bio lá do Instagram, que você pode acompanhar. Mas, além disso, a gente queria levar o artesanato para além da técnica, através de um tema muito importante. E um tema muito atual. O que a gente busca na inovação? Não é reinventar a roda, né? É trazer algo que está acontecendo, que está na mente das pessoas, essa que é a dica. E algo que seja provedor de ideias, de críticas, que tragam um artesanato diferente, um artesanato artístico mesmo. Exato, principalmente quando a gente tem a referência de Natal, está muito relacionado ao quê? A uma cultura e uma tradição europeia. Quando eu vejo Natal, eu vejo muito Natal, neve, um Natal com roupa de inverno, comida pesada, com bichos que a gente nem conhece, né? Então, eu acho que era necessário trazer um pouco da cultura do Natal brasileira, porque o Natal se comemora em vários lugares, né? Do mundo. Não é só na Europa, não é só nos Estados Unidos. Aqui também se comemora no Natal. Total. Só que falta a representatividade de um Natal tropical, de um Natal brasileiro, de um Natal que vai além de tudo isso, de um Natal que pede um socorro, né? Exato. Um Natal que seja nosso, né? Sabe aquele Natal para se chamar de seu? Exato. É isso. A gente queria um Natal para se chamar de nosso. E a gente pensou, o processo criativo ele foi muito bacana, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Mas o propósito dele foi trazer uma mensagem, essa crítica ao Natal clássico, tradicional, e trazer um Natal artesanal e tropical. E por que não, né? Um Papai Noel de shorts, camisa florida e os enfeites, né? Os adereços e tudo mais, que depois a gente foi perceber que não seriam apenas um adereço, e sim protagonistas também, mas os bichos da Amazônia. Sim, porque aí já vai em outra questão que a gente conversou, né? De trazer um Natal com a fala, né? A gente precisa entender o que a gente está consumindo, entender o que está acontecendo no mundo. E no nosso mundo, chamado Brasil, né? Tá acontecendo o desmatamento que tá crescendo cada vez mais. Eu tô com o meu celular, que o meu celular tá aqui, com o pessoal gravando a gente tá gravando uma live no Instagram, eu não consigo ver os dados. Mas aumentou muito o desmatamento no ano de 2019. Então, eu acho que a gente pode falar através das nossas mãos. É importante a gente levar a mensagem que a gente tá incomodada, e eu tô incomodada com isso, me incomoda muito ver o desmatamento na nossa floresta amazônica, que é
que é uma floresta que representa o Brasil, e então eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa. A gente tem essa possibilidade através do nosso trabalho de levar um propósito, de levar uma mensagem além do artesanato. E se te incomoda, incomoda muita gente também. Então, é falar para várias pessoas. A gente traz. Isso é tendência, né? Esse conceito de tendência. O que é isso? São acontecimentos que afetam todo mundo, o mundo em geral, o mundo nosso, como o Brasil, mas que vai virar um comportamento de consumo, um comportamento em pensamento e tudo mais, em ideia. E isso, se afeta, é algo que pode ser transformado em produto. Acho que é algo que falta bastante no artesanato, você não acha? Eu acho que falta, porque assim, a gente pode trazer questões que incomodam da nossa sociedade de uma forma leve, sim, através de produtos, mas que faça a gente repensar. Que quando a gente fala de produtos, a gente tem que pensar que a forma de consumo está mudando, que as pessoas elas não estão comprando por comprar de uma forma alienada. As pessoas estão comprando por um motivo, por uma causa, por uma mensagem que você leva. Então, quando a gente fala em trazer essas referências de para além da técnica num produto seu de Natal, ou quem sabe em novos produtos, é você repensar o modo de você trabalhar com o seu artesanato. Porque assim, se algo te incomoda ou algo que você quer levar de algo bom, de positivo, você pode através do seu produto. E isso cria um elo entre pessoas, entre o seu cliente, o seu ateliê e o seu produto. O produto é o elo, né? Então é importante a gente repensar a forma de confeccionar. A gente tem que pensar no momento da criação, antes da criação, o contexto, o porquê. Tem que ter um argumento através disso. Né? E falando sobre a questão da Amazônia, né, o desmatamento na Amazônia do Brasil subiu 91% nos primeiros 7 meses de 2019. Bizarro. Então, aumentou muito. Esse daqui é um índice que é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, a gente precisa falar de diversas formas, não só no noticiário, não só no jornal, não só por WhatsApp. Nosso produto pode falar por nós. Então, eu acho que quando a gente trata de para além da técnica, é um artesanato sem alienação. Sentido, né? Com sentido, né? Eu acho que a gente pode, nisso, dar voz a novas possibilidades de pensamento, né? De ser um artesanato crítico. E se destacar em meio à multidão. Então, se você faz artesanato, aí, essa é a nossa opinião, tá? Essa é a nossa opinião, é algo que a gente acredita e tudo mais. E que nos movimenta. Às vezes tem alguém escutando a gente falar, isso é balela e tudo mais, eu quero fazer meu artesanato por fazer e boa. Tudo bem. Mas o que a gente gosta de trazer e a gente quer trazer para vocês nesse podcast é como se destacar em meio à multidão, né? Porque tem muitas artesãs por aí. Isso é maravilhoso, claro. Temos que dar as mãos, temos que ser uma só, é óbvio. Mas também temos que ter visão estratégica, empreendedora, criativa. Nossa, olha que legal, olha como que ela pensou nisso e tudo mais. E essa é uma forma de você se destacar, de você trazer uma ideia nova, de você inspirar outras artesãs, inspirar pessoas. Porque a gente realmente, se a gente só fica com essa ideia com a gente, não compartilha esse modo de criação, de inovação, só fica com a gente. E eu acho que a gente precisa levar o artesanato com outras possibilidades, né? Dar a receita do bolo, nossa, porque isso, pode gerar novas ideias, né? Novas tendências de criação. Então, por isso que a gente quer realmente trazer como que foi o nosso processo criativo, né? Antes de começar os moldes, por que o Natal amazônico, por que a gente escolheu esse tema, porque ele é para além da técnica, né? E aí, quando a gente conversou sobre esse Natal amazônico, a Paula fica com a questão dos moldes, na criação dos moldes. E
E houve uma dificuldade, né, Paula, na criação? Houve uma super dificuldade na criação, porque a gente, em primeiro momento, a Amanda teve o insight de fazer o Natal amazônico tal, trazendo para essa homenagem, né, ao Brasil e tudo mais. E a gente ficou assim, tá, e os bichinhos vão ser plano de fundo? Não vão ser. No primeiro momento foi essa ideia, fazer os bichinhos de plano de fundo. Aí a gente começou... Dando referência só ao Papai Noel e Mamãe Noel, né? Dando, sim, ênfase só ao Papai Noel, Mamãe Noel, tal. Aí a gente começou a pesquisar, tal. Falou assim, tá, vamos criar nossos moldes. Porque a gente cria nossos próprios moldes, gente. A gente não pega da internet. Os nossos moldes são moldes exclusivos mesmo. Que você pode utilizar na venda da nossa arte, você pode utilizar os moldes, a gente está disponibilizando lá na Elo7 essa apostila digital para você criar os seus novos bichinhos a partir desses. Claro, super, super isso mesmo. E aí que a gente comecei a criação da primeira arara, aí ficou super uma arara clássica, super trabalhada e tudo mais. Daí a gente ficou pensando, nossa, mas não tem nada a ver com os nossos bonecos, é muito clássica. Não tem cara de boneco de pano, porque, gente, nós somos dos bonecos de pano, bonequeiras de coração, corpo e alma. A gente quer muito, muito, muito ser especialistas e seremos em bonecas de pano, estamos nesse caminho. Inclusive, a gente tá estudando bastante o ramo de bonecas de pano, né? Indo para questões não óbvias, de questões mais a fundo, por que bonecas de pano, por que as pessoas fazem bonecas de pano e por que as pessoas procuram elas. Exatamente, estamos levando bonecas de pano para todo lugar, é na bolsa, é em tudo. Tudo tem boneca de pano, só tá faltando a gente pendurar no cabelo. Uhum. E aí que a gente percebeu que não tinha nada a ver. Aí a gente falou, vamos transferir tudo isso para bonecas. Então a gente puxou as perninhas, vocês vão ver que até o boto cor-de-rosa, ele não tem cauda, ele tem pernas. Então tinha que ter alguma figura ali que transferisse para as bonecas de pano. E foi muito difícil esse processo, porque a gente precisa também fazer um exercício mental para a gente não cair no Natal tradicional. Sim. O momento eu falei assim, eu tive um lapso assim, eu falei assim, Amanda, mas os bichinhos, eles vão ser só bichinhos, tal? Eles não vão ter roupa, não vão ter nada, né? Aí a Amanda trouxe pra questão, mas eles não podem ter roupas. Eles são selvagens, eles têm que estar livres, eles não podem estar domesticados. Aí, porque o Natal é um Natal domesticado, né? Exatamente, né? Uma submissão dos bichinhos, sim, né? Uhum. Então, eu falei, tá, beleza. Eu falei, mas queria algo diferente neles, tal, né? Aí eu ousei dar um lapso e falar assim, sei lá, vamos pôr um cachecol. Aí a Amanda, mas na Amazônia? Não tem como, né? Na Amazônia, naquele calor. Eu falei, nossa, o que eu tô falando? Aí a gente trouxe... Mas é porque a gente tá acostumado a esse olhar no Natal, tipo, a gente... É o que aconteceu, vamos deixar em off, mas você vai entender. O que aconteceu na quinta-feira com aquelas crianças, acontece com a gente no olhar, né? Quando a gente olha uma coisa que o nosso olhar já tá acostumado, modelado, a gente não consegue mudar de uma hora para outra, mesmo sendo isso representando a gente. Sim. Porque assim, esse Natal amazônico representa o Brasil mesmo, um Brasil real, um Brasil que tem animais, que tem a questão de ter brancos e negros, porque a gente quis trabalhar também essa questão, né, de trazer um Papai Noel dos dois, né, os quatro são totalmente diferentes um do outro. Então a gente quis trazer essas referências para trazer o Brasil mesmo. Então é difícil a gente conseguir olhar para algo que é nosso, mas que não está modelado no dia a dia, na cultura do marketing, né? Porque você vai ver comercial de Natal, é só neve.
Mas onde que vem essa neve, gente? Isso me incomoda demais, demais. Com Papai Noel com neve. O negócio da questão de inverno. De outra cultura. Parece que a gente tá vivendo outra cultura, Putz, né? é uma coisa muito Cultura louca. do outro. Então eu acho que a gente tem que pegar nossas raízes, fazer essa reconexão com elas e trazer as nossas culturas, o nosso mesmo, né, Paula? O que é nosso mesmo. O que a gente pensou foi nesse Natal amazônico e um Natal artesanal, ou seja, que você olha, não sei se você já chegou a dar uma olhada, dá uma olhada lá no Instagram que a gente está postando as fotos do Natal amazônico, você olha e fala, caramba, são artesanais, realmente é um Natal artesanal. E o processo criativo foi bem isso. A gente conseguiu colocar algo mais, sim, porque a gente é artesã, a gente quer fazer sempre o nosso melhor, né? A gente quer sempre tá com a cabeça sempre criando coisas novas. O nosso algo mais foi o bordado. E a aquarela. E a aquarela, exatamente. Nós fizemos bonecos aquarelados que todo mundo consegue fazer. Inclusive o Papai Noel e a Mamãe Noel com olhos abertos. Exato, que foi também uma coisa que a gente, nesse processo criativo, foi um momento muito importante, porque a gente começou com os olhos, pensando nesses olhos, e aí a gente percebeu que a gente tinha que voltar para trás e fechar esses olhos novamente. Porque assim, quem acompanha desde o começo da Vivenda da Nossa Arte, todos os bonecos são de olhos fechados, mas a gente queria também abrir os olhos nessa questão também de abrir os olhos para nossas questões da Amazônia, abrir os olhos na questão da política, o que está acontecendo, desmatamento, abrir os olhos na extinção dos animais. Então, é para além de abrir os olhos na técnica. Então, a gente quis pensar nisso. E aí, quando a gente pensou nisso, aí a gente falou assim, caramba, precisa ser olhos fáceis, que as pessoas possam reproduzir, qualquer tipo de pessoa reproduzir, né? E que não tem um nível, eu tô falando qualquer tipo de pessoa, é no nível de artesanato, gente, porque tem gente que tá no início, tem gente que tá no intermediário e que tem gente que já tá no avançado. Então a gente queria que todas as pessoas pudessem reproduzir esses olhos. Com técnica, né? Trabalhando a técnica no artesanato. E aí a gente falou assim, nossa, a gente vai ter que voltar pra trás, não abrir esses olhos, porque a gente não tá conseguindo trazer algo legal, com referências que a gente trabalha, né, do old school, que a gente gosta muito. E aí a gente falou, não, vamos abrir esses olhos, vamos ter que estudar um pouco a mais. A gente teve que abrir os nossos, né? Abrir os nossos e deu tudo certo. A gente conseguiu trazer algo novo, uma metodologia nova da Vivenda da Nossa Arte, que foi criado por nós, de trazer olhos abertos e com a referência de não ter tinta, né? É, porque os olhos abertos, eles geralmente levam tinta. E aí exige uma técnica mais avançada, porque é algo pequeno, é algo que tem que ser trabalhado no pincel. Errou, não tem o que fazer, tem que fazer outra boneca. Então, a gente trouxe uma referência sem tinta, sem mancha, sem algo mais simplificado para todo mundo. E quando eu digo todo mundo, é realmente todo mundo conseguir fazer bonecas de pano, porque esse é um dos nossos carro-chefes, assim, ser bonecas de pano que todo mundo consiga fazer. Sim. Não é? Exato. E aí a gente também tem a questão de trazer histórias, né? Porque a gente estava falando que é a segunda vez que a gente está gravando esse podcast, que deu ruim na primeira. Lembra do almoço? Fala lá do almoço que você teve um insight. Foi. Porque a gente estava começando os bonecos, né? Fizemos os moldes, a gente ia passar para o teste no tecido. Daí, antes de comprar os tecidos das roupas, tal, a gente tem que ter uma inspiração. Quem são esses bonecos? Boneco de pano tem que ter história, tem que ter vida, tem que ter nome. Quem são eles? Qual que é a história deles? Qual a personalidade deles? Por que o Papai Noel foi para a Amazônia? O que eles foram fazer lá? Qual que é o estilo de vida que ele leva? E a gente estava almoçando e fazendo esses questionamentos.
Aí a gente chegou na seguinte conclusão: olha, ele tem que amar os animais, ele tem que amar mato, ele tem que amar a ecologia. Ele tá vindo dar de presente para o Brasil o salvamento da Amazônia. E então ele tem que ser um estilo mais biólogo, ecológico, né? Com não roupas tradicionais de Natal, não, né? ele... super à vontade para trabalhar, né? Para salvar os animais. Exato, com uma bermuda porque tá calor, com uma camisa florida, né? Ou algo mais... a gente gosta muito da referência old school, né? Então, uma roupa clara, por causa do calor, uma botina para não ter picada de cobra. E aí a gente chegou nos nossos Papai Noéis. As Mamães Noéis também trazem cabelos diferentes, de cores diferentes e vestidos florais, botânicos. E, gente, eles têm tatuagens bordadas, né? Sim. De flores, de animais. Então a gente quis trazer essa referência toda. Eles são grandes, não dá pra ver na foto, né? Mas a gente tá contando aqui pra vocês. Eles têm 60 centímetros, eles são bem grandinhos. São os maiores bonecos da vivenda da nossa arte. Os Papais Noéis, né? A gente tá falando, mas os bichinhos têm quanto mesmo? Eles têm 35 centímetros. 35. Então, para trazer ali essa referência, tem os ajudantes do Papai Noel também, são pequenininhos. São pequenininhos para pendurar nas árvores, eles ficam super fofos. As roupas deles são aquareladas e eles são barbudinhos. E também tem peixinhos para trazer essa referência. Inclusive tem uma cobra. Tem uma cobra, que foi polêmica essa cobra. Essa cobra foi demais. Muito polêmica, porque não tem nada a ver com o Natal, né? Não tem nada a ver com o Natal. E aí é isso, né? Isso. Não tem nada a ver com o Natal lá de Europa, porque aqui tem sim a cobra jararaca. É a jararaca, além de tudo é a jararaca. Não, deu muita polêmica essa cobra. E a gente quis trabalhar os bichinhos que estão com questões para extinção. Então, quais são? São a cobra jararaca, a onça pintada, o boto cor-de-rosa, o tamanduá-bandeira e a arara azul. Foram esses animais, a gente queria colocar todos os animais possíveis, mas a gente teve que escolher naquele momento. Então a gente quis trabalhar a causa da extinção também como um socorro, né? Um pedido de socorro para esses animais, que são lindos e muito importantes para a fauna brasileira. E é uma técnica que a gente... Foi um insight que a gente teve de se tornar um Natal acessível para as artesãs, que não custasse caro para revenda. Então, os animais, eles são feitos apenas em um tecido e depois eles têm a pintura em aquarela, depois eles têm o bordado, né, que eles trazem esse bordado botânico. Enfim, ficou incrível o resultado. De perto é ainda mais lindo, é ainda mais incrível. O pessoal tá enlouquecido com o resultado, assim, quando vê de pertinho. E a gente tá muito feliz com o resultado desse processo criativo. Foi um dos melhores resultados que a gente teve, assim, nos bonecos, porque a gente trabalhou, assim, com corpo e alma mesmo. Foi, assim, semanas intensas, semanas de muito trabalho exclusivo para fazer algo diferente e, assim, algo representativo mesmo. E então, quando a gente fala, e no Natal, o episódio é Natal para além da técnica, é realmente trazer as suas dores, as suas delícias através do produto que você está produzindo, do que você quer trazer através, qual que é a mensagem, né, que você quer levar através do seu produto. Então, vamos repensar na forma de fazer, né? Nossas mãos podem falar aí, tem um porquê falar, né? Exatamente. As mãos podem ser holofotes, né? Exato. Holofotes não. Ai, já falei coisa aqui. O quê? Como que chama? Megafones. Pode ser. Megafones. Pode ser, exatamente. Pode Sim. ser isso. Então, eu acho que é hora de repensar, de não fazer só por fazer. Eu acho que dá muito mais valor ao negócio. O negócio traz mais uma magia, traz uma identificação com o cliente maior do que só fazer.
Não, total. A gente tem que saber por que estamos fazendo. Não é só porque, ai, eu fico feliz, porque é hobby. Não é respostas simplistas. Tem que ter um argumento que transforme vidas. Eu não sei se é muita viagem para você que tá ouvindo a gente, mas repense. Repense, o que te incomoda no dia a dia, na sociedade? Eu acho que a gente vai ter que fazer um episódio de tendência, trazer a questão da tendência. Total. Mas repensa a forma, o que você poderia falar através do seu artesanato? Qual mensagem que te incomoda? Qual que é a mensagem que você quer levar de questões? Assim, se não entendeu, é o artesanato como bater panela, entendeu? O artesanato vai ser, em vez de bater panela, vai fazer o artesanato falar, entendeu? Exato, é basicamente isso. Exatamente. Megafone, pra uns é megafone, outros são panelas. Exato, Tá perfeito, falou tudo. Então levar isso pra peça, pra seja qual for. Não estamos o que só incomoda. falando de ideologia política, não. Seja o que for o que incomoda. O que te incomoda é importante ser falado, ser posto na sua peça, né? Porque é você. É você, cara. É muito louco. E a gente, falando em tendências, que a gente vai fazer um podcast de tendência, a gente estava estudando tendência hoje. E uma das tendências, um spoiler, galera, um spoiler para 2020. Uma das tendências de 2020 é a consciência ecológica. Ou seja, a gente já está trabalhando a consciência ecológica em 2019. Olha o quanto é importante a gente trazer esse assunto, né, principalmente no Brasil, sobre consciência ecológica. Mesmo a gente morando no Sudeste, a gente precisa ter essa consciência ecológica do nosso país, do nosso planeta, né? Porque não é só de seres humanos que o mundo é habitado, não, né? De bichinhos, de tudo que acontece, não é só a gente. Então a gente tem que falar por eles também. Total. E a gente pode falar tudo isso, ter esse senso crítico de maneira fofa. Exato, não é? E falando em coisas fofas, né? Em bonecos de pano, a gente quer a ajuda de vocês que estão ouvindo o nosso podcast, que a partir de hoje, terça-feira até sexta-feira, na semana do dia 23 de outubro, né? Porque quem tá ouvindo depois não vai rolar. Mas a gente vai contar a história dos personagens, né? Porque eles têm uma história através, né? Não é só o boneco de pano e tal. Todo boneco de pano tem a sua história. E eles também. Então a gente quer que você participe. Sabe como? Você vai dar o nome de cada personagem. A gente vai colocar nos nossos stories nomes para vocês escolherem e vocês vão batizar os bonecos da coleção Natal Amazônico. E depois a gente vai postar as histórias dele e o nome escolhido. Exato. Participe. Essa coleção foi algo bem trabalhosa e feita com muito amor e afeto, porque se não for assim não é artesanato, não são bonecas de pano. É isso, então. Então a gente quer que você participe desse Natal, porque Natal não é isso, não é afeto, não é amor, união. Então a gente quer que você participe com a gente, sim, nesse Natal amazônico. Dê o nome de batismo para cada bichinho nosso, porque a gente vai ficar muito feliz, né, de saber que vocês escolheram e por que vocês escolheram eles. Tem que ser nome brasileiro, tá? Exato. É isso, então um beijo pra vocês. É isso, né, amiga? A gente precisa falar mais alguma coisa nesse podcast? A gente conseguiu sintetizar até melhor nesse. Então, porque a gente tá gravando pela segunda vez. Ficou melhor, eu achei que ficou bom, a gente sintetizou legal. Então é isso. Então, um beijo pra vocês, boa semana. Segue lá nós nas redes sociais, Vivendo na Nossa Arte, se você não segue no Instagram. Segue no YouTube também, no Facebook, que nós estamos lá. Sim, a gente também tem um quadro aqui que hoje a gente não rolou, mas é o Manda Cartas vdna@gmail.com. Então, esteja com a gente, manda cartas, manda sugestões, desabafos, pode mandar lá que a gente lê todos. E é muito importante pra gente o seu feedback, tá? Então, obrigada pela confiança, obrigada por estar aqui com a gente. E vamos juntas nessa.